Pai querido, Pai amado, nós iremos meditar na Sua palavra e eu te peço, Senhor, nos ensine, fala aos nossos corações, me dê sabedoria para trazer a Sua mensagem, aquilo que está no Teu coração, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje iremos meditar em 2 Crônicas, capítulo 30. O Senhor falou muito ao meu coração nessa passagem, em que o rei Ezequias, ele convida a todo o povo a ir celebrar a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Então ele faz cartas para enviar pelos correios a todas as cidades, de cidade em cidade. E no versículo 6 diz: foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejai como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi a Deus, o Senhor. Aqui, o povo estava passando por assolações, né? Muitos haviam sido levados cativos e o rei Ezequias, ele convida a todo o povo a celebrar a Páscoa ao Senhor. E ele diz: se convertam, se voltem para o Senhor, deem a mão a Deus, porque assim o Senhor exercerá misericórdia. Porque ele diz no versículo 9: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Ezequias está convidando o povo: se voltem para Deus, peçam o socorro ao Senhor, celebrem a Páscoa, adorem a Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é bondoso, piedoso, e Ele vai ajudar os vossos irmãos e os vossos filhos que foram levados cativos. Eles acharão beneficência, eles acharão como se diz a palavra, como diz aqui, eles acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. Mas muitos zombaram. Versículo 10 diz: e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Também nós vemos no versículo 15 que levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron, altares de adoração a outros deuses. Versículo 15: então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. O Senhor está chamando o povo ao arrependimento, ao conserto com Ele, a fazer um conserto com Ele, a se voltar para Ele, a se converter dos maus caminhos. Aqui fala de santificação, e essa santificação foi feita pelo aspargir o sangue do Cordeiro naquele tempo. Nós hoje
Nós não necessitamos de sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito, pago na cruz pelo nosso Senhor Jesus. E em Jesus nós somos justificados, e todo aquele que se arrepender e confessar ao Senhor e se voltar para Jesus, Jesus Cristo o justificará. Jesus o limpará de toda a iniquidade. No versículo 16 diz: e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não haviam se santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulão, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não estando purificados. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para o buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Ezequias orou por aqueles que não haviam se purificado, mas mesmo assim haviam comido a Páscoa. E o Senhor ouviu a oração. No tempo da velha aliança, o Senhor ouviu a oração e sarou o povo. O Senhor ouviu a oração do rei Ezequias pedindo para que os purificasse. Nós somos purificados, como eu disse. Jesus Cristo se entregou por amor e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus se entregou a própria vida por amor. E ele foi até o mundo dos mortos, tomou a chave da morte e hoje não há mais morte. Todo aquele que tem Jesus, aquele que está em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Viverá. A palavra diz que aqueles que estão no Senhor, ainda que morra, viverá. Nós temos vida no Senhor, nós viveremos eternamente, e é Jesus quem nos purifica, é Jesus quem nos justifica, é o Senhor Jesus que nos santifica na presença dEle. Que você vá para o Senhor em oração, que você se converta dos maus caminhos e se volte para Deus. Abandone as velhas práticas, se volte para o Senhor. Se você continuar meditando nessa palavra, você vai ver que os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram ao Senhor. E no versículo, e foram muitos animais ali para celebrar a Páscoa. E no versículo 25 diz: e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém, não houve tal celebração tão grande como no tempo de Salomão. Desde o tempo de Salomão não tinha nenhuma celebração tão grande. Houve no tempo de Salomão e aí não houve mais. E aí o rei Ezequias convoca o povo para celebrarem ao Senhor. Convoca o povo para se arrependerem, se converterem, se voltar para o Senhor. E diz sobre a misericórdia de Deus. E diz sobre a piedade, que assim eles celebrando, o Senhor derramaria da misericórdia sobre os irmãos que foram levados cativos. Quantos estão cativos? Presos, escravos do pecado. O Senhor é aquele que liberta e que salva.
Não venhamos desanimar, mas permanecer em oração pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelo nosso bairro, pela nossa nação. Continuar em oração, continuar fazendo a boa obra, levando Jesus para as pessoas, porque só Jesus salva, só Jesus transforma, só Jesus pode mudar a situação. Nós precisamos permanecer no Senhor e tirar tudo aquilo que é impuro, tirar tudo aquilo que é mal. Aqui nós vemos que eles quebraram os altares, eles tiraram do meio. Quando eles se converteram, se voltaram para o Senhor, eles tiraram toda a idolatria do meio deles. No versículo, continuando, versículo 26 diz, 26, desde os dias de Salomão, filho de Davi, não houve festa, tal celebração em Jerusalém. 27, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação nos céus. Aleluia! E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Depois de celebrar ao Senhor, de se converter a Deus, eles decidiram: não pode mais haver divisão no meu coração. Eles decidiram destruir tudo que eles haviam construído para adorar a outros deuses. E eles entenderam que não poderia ter o coração dividido. Eles precisavam adorar de todo o coração ao Senhor. Eles entenderam que não há Deus como Deus de Israel, bondoso, misericordioso, tardio no irar-se e grande em misericórdia para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam o socorro nele. E é o Senhor, o Deus de Israel, o meu Deus, que eu venho anunciar hoje. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, Deus enviou ao mundo o Filho, porque Ele amou o mundo. E Ele enviou para que tenhamos vida. Ele não enviou para nos condenar, mas para nos salvar. E todo aquele que ouvir essa mensagem e se converter dos maus caminhos e se voltar para o Senhor, Ele limpará, dará vestes novas. Porque o Senhor nos chama: vem como estás. E a ovelha que se perdeu, que foi, ou o filho que se perdeu, que foi gastar as riquezas, no mundo, o Senhor, Ele recebe de volta. A ovelha, Ele vai atrás. O filho, Ele recebe como filho, não como empregado. Ele recebe como filho. O Senhor está pronto para receber aqueles que se voltarem para Ele, aqueles que se arrependeram dos maus caminhos que tomaram, das escolhas que fizeram erradas da vida. O Senhor está pronto para te perdoar, em nome de Jesus. Basta apenas confessar, colocar com as suas palavras que você deseja voltar para o Pai, que você deseja estar com Deus. O convite que o rei Ezequias fez foi: venham celebrar ao Senhor. Uma vez vindo celebrar a Deus, aqueles que ouviram e receberam a mensagem com alegria, mesmo estando impuros, vieram, foram purificados. Mas houve alguns, como vimos na palavra, que não se purificaram. Mas Ezequias intercedeu por esses, e o Senhor ouviu a oração e os sarou. O Senhor nos diz: vem como estás, porque é Jesus quem vai te sarar. Se você se arrependeu, vem como estás,
Não espera estar pronto ou perfeito ou abandonar as velhas práticas para vir. Vem como estás. Porque quando você começar a celebrar ao Senhor, adorar a Deus, caminhar com Deus, o próprio Deus vai fazer essa obra dentro de você. Ele vai te transformando de dentro para fora. Ele vai te ensinando. Ele vai te ensinando em amor. Ele vai te exortar como o pai exorta o filho que ama. Então venha como estás. Busque ao Senhor, adore ao Senhor. Nós vemos que eles começaram a ir por todas as cidades, destruindo os bosques de adoração a outros deuses, as estátuas, tudo, após a celebração. Porque aonde há a presença do Senhor, aonde há a presença do Senhor, há a graça, há a misericórdia, há muito amor. E eu te convido hoje, assim como o rei Ezequias convidou todo Israel, eu convido a você, porque essa mensagem não chegou a você por acaso. Eu te convido a celebrar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E deixa Deus trabalhar no seu coração. Não espere estar pronto para vir para o Senhor, a abandonar as velhas práticas para vir para o Senhor. A fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E é o próprio Deus que vai fazer essa obra, porque nós sozinhos não conseguimos. A gente não consegue se justificar. A gente não consegue se purificar sozinho. É somente Jesus Cristo. Então deixa Ele fazer a obra, porque quem começou a obra, o Senhor, é fiel para completar a obra. Coloque na mão de Deus. Quebrante o seu coração, esteja com o coração rendido ao Senhor e se achegue a Ele. Provai e vede como Deus é bom. Deus é bom. Experimente, desfrute da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Perdoa, Senhor, sara esse povo. Perdoa, Senhor, a cada um de nós pelos nossos pecados. Nos purifica na Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti para fazer a obra. Nós precisamos de Ti, Senhor, o consumador da fé. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem sobre nós. Aqueles que estão, Senhor, se perdendo. Aqueles que estão, Senhor, como se estivessem num labirinto e não acham a saída. Aqueles que não veem solução nos problemas. Aqueles que estão, Senhor, como se estivessem caindo em queda livre ou na escuridão. Traga-os para Ti. Traga-os para a luz. Atraia-os para Ti, Senhor. Assim como o Senhor veio a Saulo, ao encontro de Saulo, Saulo viu a luz. Saulo viu a luz. Saulo ouviu a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, soube que o Senhor era Senhor. Que possamos, Senhor, hoje ao ouvir a Tua voz, não rejeitar a mensagem, não rejeitar a Ti, Senhor. Vai a cada coração, vai sarando, vai curando, vai libertando, Senhor. E que vidas se voltem para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar mais a cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Tchau.